Quero abordar sobre um assunto que pode ser delicado para alguns, mas é um assunto que é muito presente na vida de muitos cristãos. Do legalismo à graça. Quando a religião se torna um obstáculo para Deus. A busca por Deus pode nos levar a dois caminhos: um relacionamento genuíno ou um peso religioso que nos aprisiona. O farisaísmo que Jesus tanto confrontou ainda vive entre nós, muitas vezes dentro dos nossos próprios corações. Mas será que temos consciência disso? Será que, sem perceber, estamos vivendo uma fé baseada em mérito e julgamento, e não na graça e no amor? Este é o chamado à reflexão profunda, porque antes de apontarmos os erros dos outros, precisamos primeiro olhar para dentro. Então, seja bem-vindo novamente ao nosso maravilhoso programa do interior ao sagrado. Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial, ciência e fé, na perspectiva da teologia cristã. Eu te ajudo a descobrir e superar as dores que te paralisam e a aprender a traçar e conquistar os seus objetivos. Então, vem comigo para essa esclarecedora jornada. Os fariseus da época de Jesus eram conhecidos por seu zelo religioso. Estudavam a lei, a ensinavam e pareciam ser irrepreensíveis. Mas Jesus os confrontou como ninguém. E Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Mateus 23, 27. O problema não era a obediência à lei, mas o coração por trás dela. Eles não buscavam a Deus, mas a própria exaltação. Eram mestres na aparência, mas vazios do amor que vem do Pai. E hoje, quantos de nós carregamos esse espírito farisaico, ainda que sem perceber? Quando julgamos os nossos irmãos por suas fraquezas e encobrimos as nossas? Quando nos orgulhamos do nosso conhecimento bíblico, mas não estamos vivendo o amor de Cristo? Quando criticamos as igrejas, as lideranças, os ministérios, achando que somos os únicos que entenderam a verdadeira fé? Quando fazemos da obediência a Deus um fardo e não um reflexo da graça que nos alcançou? A verdade é que o farisaísmo não morreu, ele apenas se transformou. E muitas vezes está disfarçado de zelo espiritual, mas esconde um coração endurecido. Eu mesma já vivi isso. Por anos busquei a Deus, mas me apeguei ao orgulho sutil da espiritualidade. Eu queria ser referência, eu queria ser especial, mas era tudo um engano. Eu estava vivendo a fé como um sistema de mérito e não como um dom imerecido. Queridos,
A religião sem amor se torna um peso. A fé sem graça vira um tribunal. E Jesus não nos chamou para sermos juízes, mas para sermos reconciliadores, sermos filhos reconciliadores, para sermos instrumentos de vida. O legalismo destrói, a graça restaura. O farisaísmo separa, mas o amor de Cristo une. E eu quero compartilhar com vocês o porquê que eu decidi falar sobre esse tema, sobre esse assunto. É um assunto que é pautado no farisaísmo, num espírito farisaico. Esses dias atrás eu ouvi uma ministração de um pastor, um mestre na palavra de Deus, e ele falou algo que eu fiquei me indagando. E ele perguntou assim, porque ele se perguntou: o que mais te indigna? E eu parei e fiquei refletindo sobre isso. Eu falei: Deus, o que mais me indigna? Qual é uma das minhas maiores indignações? E na hora me veio uma indignação e depois me veio outra. E é sobre essa outra indignação. E o que eu vou falar agora é algo que eu acredito que é tão comum e é muito comum para você. Você que é cristão, você que faz parte da esfera eclesiástica, você que vive em uma comunidade com os irmãos de fé, compartilhando dessa fé. Eu tenho certeza que isso não é diferente com você, não é diferente na sua comunidade. Mas o que eu percebo há muito tempo, algo que é tão forte, tão proeminente, a questão das falácias, a questão de o quanto entre os irmãos da fé nessa comunidade, como existem muitas fofocas, pessoas que o tempo todo estão tecendo comentários sempre falando mal um dos outros. Parece que eles estão sempre observando uns aos outros, e observando no sentido pejorativo, observando como se estivesse ali esperando só encontrar uma falha, encontrar um erro, porque às vezes um comportamento de um irmão parece que é um comportamento tão exemplar, um irmão que todo mundo admira e que realmente é uma referência de cristão, e parece que isso incomoda muitos, e as pessoas elas ficam ali com os olhos fitados, focados, pegando esse irmão que é um exemplo, uma referência, que tem praticamente uma vida ilibável, e esses outros irmãos ficam ali observando para ver se não tem uma falha, se não tem um pecado, não tem uma queda, para começar a disseminar esse mal. E às vezes o que parece ser evidente pega isso como algo que é evidente, e com as suas interpretações, de acordo com as suas lentes, de acordo com as suas emoções feridas, o seu orgulho ferido, porque existe muito veneno, existe um fel no orgulho ferido. E pessoas feridas
ferem. Pessoas feridas têm um orgulho ferido. Só que cada um emana esse fel, esse veneno de uma maneira. Tem pessoas que ficam tão amarguradas. Tem pessoas que se sentem tão desprezadas, não amadas, tão frustradas, recalcadas, com tanta amargura, que elas não suportam tanto veneno dentro de si e elas precisam ir esgotando esse veneno. Só que esse veneno, ele nunca se esvai. Só que ele vai em porções pequenas. Mas são porções pequenas que na verdade só vai aumentando cada vez mais dentro de si. Porque quanto mais mal, pior você faz em relação ao outro, pior você faz para si mesmo. Pior é a sua vida. Pior é a sua frequência de energia, que com certeza é uma energia ruim, onde as pessoas não se sentem bem de estar perto. Mas você fica recluso, excluso, porque as pessoas não têm prazer de estar com pessoas assim. São pessoas que passam a não serem dignas de confiança, porque são pessoas que se tornaram pessoas com uma mente maldosa, onde fazem interpretações maliciosas, maldosas. E existe um prazer intrínseco por causa desse veneno, por causa de tanto orgulho ferido, por tantas feridas. Existe um prazer intrínseco de ficar disseminando o mal, de ficar dando falsos testemunhos de outros irmãos. Nós sabemos que dentro de um templo, de uma congregação cristã, e eu acredito que em qualquer crença e religião, nós sabemos que realmente existe o joio do trigo, mas principalmente a palavra fala aos cristãos. Existe o joio e o trigo. E nesse momento, eu quero que você seja extremamente verdadeiro, honesto consigo mesmo. Que você não seja resistente, que você não tenha orgulho, mas que você esvazie de si mesmo. Para refletir se no momento você está sendo um joio, ou se você está sendo trigo. Se você fica interpretando tudo, se você começa a criticar, a ficar falando mal da liderança, do ministério, dos ministérios. Se você chega num culto e você começa a prestar atenção na palavra, naquele momento que está sendo ministrado, e você começa a prestar atenção na pessoa que está ministrando, no ministro, e você fica observando ele num senso crítico, observando o que ele está falando, o que ele está deixando de falar. E quando termina o culto, você começa a falar mal daquela palavra, que aquela palavra não teve uma unção, que aquele ministro não tem uma unção. E você fala mal dos louvores, e que você não está sentindo mais unção nessa igreja. E você começa a criticar tudo na igreja, a criticar toda a liderança, porque a liderança não está agindo certo, porque deveria ser assim, porque deveria ser assado, porque isso não condiz com a palavra, porque isso, aquilo. E realmente tudo isso pode estar acontecendo, mas entende que existe algo que o que está por trás. E é isso que precisa fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, o que está no seu coração. Porque a partir do momento que nós começamos a fazer comparações
existem dois tipos de comparações. A comparação onde eu me elevo, e se eu me elevo comparando com o outro ou com tal situação, eu estou me colocando superior a essa pessoa ou a essa situação. A minha situação ou aquela situação de outro. Ou eu estou me diminuindo, me colocando inferior. Então, a comparação, para uns, ensoberbece e para outros, diminui, traz sofrimento. Porque é um sentimento de onde se autodenigre, onde se autodeprecia e desmerece. Uma identidade distorcida, onde a baixa autoestima é extremamente presente. Então, quando existem muitas críticas, o que está por trás dessas críticas? Será que essas críticas, você começa a observar, olha só, qual é a intenção, a motivação que te leva a começar a observar tudo, a prestar atenção e fazer essa comparação, o que é certo, o que é errado, esse julgamento, não, isso é certo, não, isso é errado, não, isso não deveria ser assim. Qual é a motivação? É querer mostrar que a sua fé é a verdadeira fé, que realmente o seu conhecimento bíblico é esplêndido e é o correto, que você realmente é o cara ou é a mulher de Deus e que vive de verdade, genuinamente, uma verdadeira vida realmente espiritual com Deus. E o outro não. Você fica medindo nessa comparação de que a sua fé cristã é uma fé cristã verdadeira, genuína, em relação à fé cristã do outro. Porque aquilo que você está observando, você não está gostando. Parece que isso é meio que anátema. Então preste atenção. O que está por trás das suas críticas? E se realmente está acontecendo algo e você realmente está enxergando, como você vai interpretar isso? As motivações é o que faz toda a diferença. Como você vai interpretar? Será que você vai ficar indignado, uma indignação carregada de tristeza? Tristeza por estar enxergando um irmão que está distorcendo, um irmão que não está vivendo aparentemente, genuinamente, e o que você pode fazer por esse irmão? De você sentir uma dor, como Jesus está sentindo essa dor, porque Jesus, ele larga as 99 ovelhas para pegar a ovelha perdida, porque Jesus quer salvar a humanidade, Jesus quer salvar a todos. Porque Jesus, ele não ama os nossos pecados, mas ele nos ama. Porque Jesus, ele dá a chance, ele dá a oportunidade, ele se deu naquela cruz, o próprio sacrifício vivo, por amor a toda a humanidade, por amor aos assassinos, por amor aos estupradores, por amor aos pedófilos, por amor àqueles, os mais pervertidos, que ao se arrependerem, Jesus está ali de braços abertos, porque Jesus já deixou o legado do perdão na cruz através da vida dele. E quem somos nós para ficarmos medindo o nível de pecado? Eu peco, mas o meu pecado é tão pequeno perto do pecado do outro. Não existe isso. Não existe. Não existe pecadinho, não existe pecadão, existem consequências diferentes de cada pecado. E a incompreensão de muitas vezes, um irmão vendo um outro irmão que está no pecado, afundado, aprisionado e não consegue se libertar. E ao invés de ir lá erguer a mão e se dispor em ajudar, irmão, eu estou aqui.
Eu quero te ajudar a você se ver livre desse pecado. Vamos orar, vamos buscar uma ajuda externa. Vamos orar e pedir uma direção para Deus, para que Deus venha nos direcionar em como você ser ajudado. Eu estou com você nessa luta, eu estou com você nessa guerra, nessa batalha. Nós vamos vencer juntos. Porque você já é livre em Cristo Jesus. E Jesus vai operar a obra, porque aquele que começou é fiel para terminar essa obra. Eu estou com você nessa guerra. Eu sou o seu intercessor. Esse é o papel de um cristão. Amar o próximo como a si mesmo. De olhar com os olhos benévolos, ao invés de fazer interpretações pejorativas, más interpretações, julgamentos, uma língua venenosa que fica disseminando esse veneno no meio dos outros e colocando o outro lá como estivesse ali crucificando, denegrindo a imagem, denegrindo a moral. Você acha que Deus está satisfeito com isso? Você acha que é isso que Jesus espera de nós? É isso que Jesus faz? É isso que Jesus fez naquela cruz? Não, Jesus fez o oposto. Então, eu sinto muito em te falar, mas você precisa realmente prestar atenção, fazer essa autoavaliação, essa autoanálise, autorreflexão profunda. Se você é assim, se você está vivendo algo parecido, eu te convido a essa reflexão. Jesus te convida ao arrependimento, não é um arrependimento por culpa, que gera culpa, é um arrependimento que gera transformação. É um arrependimento que vai fazer você olhar para si. E antes de julgar o outro, você pegar o que o outro, a forma como o outro está vivendo na prática, está agindo, e você olhar para si e fazer, sim, você pode fazer uma comparação, uma analogia, olhando para si e falar: Senhor, será que eu estou vivendo isso? E se imaginar vivendo isso, como seria? E ativar a sua empatia cognitiva, a sua empatia emocional, a sua empatia solidária, empatia por compaixão. E isso te mover, te impulsionar a você ir lá e ajudar o seu irmão, porque assim como você não quer que aconteça isso com você, porque você sabe das consequências, você não quer que isso aconteça com o seu irmão. Quantos julgamentos de liderança, quanta visão religiosa. Pessoas que ficam bitoladas, olhando para a Bíblia numa faceta medíocre, limitada, retrógrada. A palavra de Deus, ela é viva e pode passar o tempo que for, ela é viva e eficaz. E ela é 100% aplicável aos nossos dias. Então a linguagem tem que ser uma linguagem para os nossos dias. E quando não existe essa linguagem para os nossos dias, muitos religiosos, fariseus, de espírito farisaico, criticam e metem pau e dão falsos testemunhos. Queimam a imagem de um filho de Deus, que só Deus sabe exatamente o que passa naquele coração. Nós não temos o poder de julgar profundamente ninguém e de fazer isso, porque somente Jesus é aquele que tem o poder, que habita em nós e que
pode sondar o nosso coração verdadeiramente e sabe as raízes daquilo que está no nosso coração, o que é desconhecido para nós. Então, olha a nossa prepotência, olha a nossa arrogância, a nossa soberba. Agindo assim, estamos nos colocando acima de Jesus Cristo, superiores a Jesus Cristo como juízes, capazes de julgar e condenar, de dar o veredito. Quem somos nós para isso? Pobres, pecadores, medíocres. Então, muito cuidado. É algo que eu também preciso estar vigilante o tempo todo. Porque eu já vivi isso e nós temos essa tendência por um ego, por uma vaidade, por uma necessidade de subsistência, uma necessidade da significância, de sermos alguém, de nos destacarmos, sermos reconhecidos, valorizados. Então nós precisamos o tempo todo estar vigilantes, e para nós estarmos vigilantes, Paulo fala em Efésios 6, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Existe um significado em cada peça da armadura de Deus. Nós precisamos estar revestidos como soldados do Senhor em cada peça dessa armadura. E Paulo fala para estarmos vigilantes, para nós orarmos e vigiarmos o tempo todo. Vigiarmos, orarmos no Espírito. Orarmos no Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Estarmos nessa comunhão, nessa conexão com o Espírito. Falando com Ele o tempo todo, tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, compartilharmos com Ele. Prestando atenção em nós mesmos, conectados, compartilhando com Ele. Tudo que se passa na nossa mente que ninguém sabe, mas Ele sabe. Fazer dele o seu melhor amigo, o mais íntimo, profundo, digno de toda e repleta confiança, absoluta confiança. Porque Ele vai te mostrar. E se você, Ele é aquele que nos mostra com muito amor aquilo que nós estamos errando, aquilo que nós estamos desagradando o coração de Cristo. Ele nos mostra as nossas fraquezas e fraquezas momentâneas, nossas dificuldades, para que nós venhamos nos arrepender. E Ele faz isso, Ele nos mostra a verdade, a justiça com muito amor, porque Ele é o Espírito da verdade. Precisamos parar de viver esse ambiente que está um ambiente eclesiástico tão hostil, tão falso, nada genuíno e verdadeiro, na maioria. E quantas conversas e argumentos e justificativas que na verdade são autossabotagens. Quando escuto o segredo de um irmão que vai lá, se confidencia, acreditando, confiando, pedindo uma ajuda, e esse que recebeu esse segredo vai para um outro irmão e fala assim: olha, eu tenho uma coisa para te contar. Nossa, mas eu fiquei tão mal, e eu estou te contando para você orar, para a gente ajudar esse irmão. Peraí. Será que realmente foi com essa intenção?
Eu não quero julgar porque eu não estou dentro. Mas a gente precisa parar e prestar atenção. Será que é com essa intenção ou é outra intenção de não aguentar guardar esse segredo e ficar disseminando? Porque no fundo existe um prazer intrínseco. Então nós realmente precisamos estar vigilantes e pedir a Deus para nós vivermos na sabedoria dele. Nós precisamos viver o amor redentivo de Jesus, nos rendendo a esse amor. E primeiro precisamos ardentemente almejar, desejar, suplicar, clamar ao nosso Senhor Jesus que venha nos curar dessas feridas tão amargas, que não suporta ver alguém feliz, alguém que tem paz, que tem alegria, porque incomoda profundamente. Jesus quer libertar, Jesus quer curar, Jesus quer que você viva abundância. Aqui na temporalidade, porque Ele tem vida abundante aqui na temporalidade. E na sua completude na eternidade. E com o coração quebrantado e contrito a um culto, simplesmente estando ali entregue, falando: Senhor, fala comigo, ministra o meu coração. Eu quero saber o que o Senhor quer ministrar ao meu coração. Ouvir os louvores ali conectado, adorando, glorificando o nome de Jesus. Tendo sensações e sentimentos sublimes, maravilhosos, de tanto quebrantamento. Essa é a motivação de ir na casa de Deus e cultuarmos ao Senhor e fazermos isso em comunhão, em unidade. Jesus opera tantos milagres no meio do seu povo quando existe o ajuntamento. E não ficar prestando atenção no sistema eclesiástico, o que está certo e o que está errado, o que está falho e o que não está falho. Porque essa é a sua visão. Essa é a sua interpretação. Isso não quer dizer que seja verdade absoluta. É a forma como você enxerga e você pensa, a sua cosmovisão. E isso é muito variável. E verdadeiramente você não sabe das intenções e motivações de cada um. O comportamento e as ações de cada um não definem quem realmente elas são para Cristo Jesus. Como vai definir para a gente? Eu quero fazer um chamado para nós deixarmos de lado a arrogância da religião, a arrogância sutil da religião e abraçarmos o coração humilde de Jesus. Ele nos chamou para sermos livres. Livres para obedecer, não por medo, mas por amor. Livres para amar os nossos irmãos com misericórdia e não com julgamento. Livres para sermos o reflexo da graça que nos salvou. Que essa reflexão não fique apenas no intelecto, mas que gere uma mudança real, que possamos abandonar o farisaísmo e viver a fé que realmente agrada a Deus, aquela que nasce do amor e não do orgulho. E eu quero finalizar com essa pergunta: diante de todo esse contexto, e você, como tem vivido a sua fé? Reflita profundamente, com o coração quebrantado e contrito, singelo,
rendido a Jesus. Eu espero que de alguma maneira eu possa ter contribuído com a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Se sim, que você possa compartilhar esse vídeo para contribuir e edificar na vida de outras pessoas, de outros irmãos em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber os próximos conteúdos. Até mais.